Cogos, estou gravando esse vídeo aqui voltando da Paulista, onde teve uma manifestação a favor do armamento civil, belo e moral. Claro que havia erros ali, existiam lá unionistas, que são antisseparatistas, o que implica que eles não são conservadores. Pedir, por favor, para o governo liberar as armas, quando nós devíamos ter armas ilegais, a despeito do governo. Eu sempre digo o seguinte: se o governo permite que você se arme, se arme. Se o governo não permite, se arme ainda mais. Mas o importante é que nós juntamos ali vários armamentistas e mostramos que nós resistimos, mostramos que o povo quer armas. Agora, a questão não é essa, a questão é que a arma é um direito natural e acabou. Conversando com um deles, eles falaram que eles foram agredidos pelo MTST, movimento dos pseudo-trabalhadores, que de trabalhadores não tem nada, sem teto. Isso é um eufemismo para um grupo terrorista de ladrões de imóveis. Repito, grupo terrorista de ladrões de imóveis, chefiados por um bandido da pior espécie, que é aquele Guilherme Boulos, que devia estar preso, no mínimo. Certo? O MTST é tão bandido que eles estão praticando assaltos comuns. Teve um amigo meu que veio dos Estados Unidos passar um tempo aqui no Brasil, visitar o pai que está doente, tá? Ele estava com um papel no bolso que era importantíssimo porque ele trabalha na área de saúde. Os vagabundos do MTST o agrediram fisicamente, pegaram o papel dele, roubaram. Papel que não vai servir para nada para eles. Era um papel importante para um médico. E ainda tem gente que é contra o armamento civil. Se a população tivesse armas, era só descer o cacete nesses caras, era só meter bala neles, acabou. Então é interessante ver justamente esse fato de que um membro da manifestação a favor do armamento havia sido agredido pouco antes, mostrando realmente que nós temos razão, a população tem que estar armada, a população está sendo dizimada na mão dos bandidos. A propriedade privada da população está sendo vilipendiada e nós não podemos fazer nada. Porque o Estado, com a sua teoria robesiana furada, que diz defender o povo, não está defendendo o povo, está defendendo os próprios bandidos. É aí que nós vemos que todo o aparato do MTST, esses vagabundos, bandidos, desgraçados, são respaldados pelo próprio Estado. A teoria robesiana nos diz que o Estado deveria combater o MTST, mas eles não vão fazê-lo. O MTST se apoia naquilo que eu chamo de tríodo do mal. Eis o tríodo do mal. Primeiro, desarmamento. Segundo, o coitadismo em cima do bandido. E o terceiro, agora os conserva Bolsonete vão discordar de mim, os pseudo-conserva Bolsonete, o terceiro é a proibição das drogas. Eu vou explicar como é que tudo isso funciona. Tudo começa com um filho de uma puta, vagabundo, petista, desgraçado, chamado Horkheimer. É um cara que liderou a escola de Frankfurt. Horkheimer procurou juntar Marx com Freud para desenvolver uma merda chamada teoria crítica. Segundo esse vagabundo, filho da puta, existem grupos sociais que são coletivamente reprimidos pela realidade capitalista. Assim sendo, ele não buscou bater contra a ideia natural de um comércio livre, de um mercado livre, como Marx queria fazer, mudando na porrada o meio de produção, revolução proletária. Mas ele procurou justamente minar as instituições culturais, os valores, a solidez axiológica da humanidade que sustenta a ideia natural de um livre mercado. Assim, ele distorceu toda a ciência psicológica, enfiando Freud no meio, com uma mistura profana com Marx, e desenvolveu a teoria crítica justamente para minar a humanidade culturalmente e assim abrir espaço para as maiores absurdidades coletivistas e socialistas. Essa é a teoria crítica desse puto petralha do Horkheimer, né? Aí vem movimento feminista, vem todo tipo de movimentos racistas travestidos de antirracismo, como é boa parte do movimento negro, né? Além do feminismo, além de todos os movimentos culturais deturpados, nós temos também os movimentos criminosos, o coitadismo bandidal. Então o tríodo do mal começa com o coitadismo bandidal a partir da teoria crítica de Horkheimer. Essa é uma parada aí. Como é que a população pode ter pena de bandido? Pô, os bandidos estão estuprando nossas mulheres, nossas filhas, roubando a nossa propriedade, impedindo que as pessoas tenham motivação para trabalhar, porque tudo que elas acumularem com o trabalho duro vai ser roubado por esses vagabundos parasitas. E o pessoal ainda tem peninha desses putos, quer indenizar aquelas bestas humanas que se mataram lá no presídio, fazendo o Estado Islâmico parecer fichinha ali, e nós estamos com pena desses filhos da puta. De onde vem essa porra? Vem de Horkheimer, né? A segunda coisa, aliás, isso ainda continua com Herbert Marcuse, outro vagabundo, outro petista da escola de Frankfurt. Marcuse, ele tentou destruir justamente os valores cristãos. O cristianismo diz para você ser manso e humilde de coração, ou seja, manso com o Espírito Santo.
rezar pelo próximo, rezar até pelo inimigo, como diz o evangelho de hoje. Mas ele nunca mandou você ser um bunda mole. Ele nunca mandou você cagar para a ordem natural da justiça e deixar a sociedade inteira à mercê de vagabundo. Mas Marcuse, com as suas mentiras que ele propagou, conseguiu distorcer muito do pensamento cristão, e aí nós temos os hereges da teologia da libertação, dizendo que nós temos que ser totalmente pacifistas, totalmente mansinhos, totalmente desarmados. Ah, que cristão não pode ter arma. Não pode ter arma, é o caralho. Que absurdo é esse? Você acha que os cruzados expulsaram os muçulmanos que estavam fudendo com a Europa como? Com flores? Nós descemos uma espada na cabeça dos filhos da puta. Tinha que fazer isso de novo. Deus vult! Então, essa é uma coisa. Depois tem a proibição das drogas. E depois, obviamente, tem o desarmamento. Você vê que um dos filhos da puta que mais lutou para desarmar o povo, um vagabundo, é aquele deputado do Greenhalgh. Ele tá ligado com quem? Ele tá ligado com Marulanda, que é um dos fundadores das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que por sua vez recebeu armamento pesado do Fernandinho Beiramar. Em uma das notas lá do Foro de São Paulo, uma das cartas que eles emitiram, eles explicam justamente isso, que eles necessitam desse contato entre o crime organizado, na forma de traficantes de droga que lucram com a proibição, para repassar armamento pesado para as guerrilhas das Farc, que servem como manobra política. Justamente também eles usam do coitadismo bandidal para criar um insulamento jurídico e um insulamento policial para praticar crimes políticos dentro do seio das facções do crime organizado. Então você pega, por exemplo, o assassinato do Celso Daniel. Eu não sei como é que alguém pode ser petista depois daquilo. O cara que é petista depois do assassinato do Celso Daniel tem que tomar tiro de 12. Aí não tem mais Voltaire, não. Defenda a soberania, defenda a soberania, o caralho. Se é petista depois do caso do Celso Daniel, morre, filha da puta. Então coloca a culpa no assalto, coloca a culpa no PCC, coloca... Agora quem é que vai pegar o PCC? O povo tá desarmado. O bandido é coitadinho. Só vagabundo tem direito nesse país de merda. Quem vai pegar esses caras? Não vai. Não vai. Então eles vão fazer a merda que eles quiserem com o povo. Eles vão praticar crimes políticos lá dentro. E aí o PT, que é o mandante de todos esses crimes, vai falar, não, isso aí é o problema da distribuição de renda, isso é um problema social, isso é um problema... Ah, tomar no seu cu, seu Lula do caralho. Então é isso que acontece. Eles usam o próprio crime organizado para insular os crimes políticos. E aí existe uma coisa que eu chamo de confluência da realidade. O governo, e isso também é uma orientação do Herbert Marcuse, ele costuma lucrar com o crime, ele costuma usar o próprio crime organizado para desestabilizar a sociedade, coisa que o Lenin, Vladimir Ilyich motherfucking son of a bitch Lenin já fazia. Ele soltou uma porrada de estuprador, de assassino, de criminoso para desestabilizar a sociedade em plena guerra civil, para fortalecer justamente a facção vermelha. Desestabilizou a porra toda mesmo. E é assim que o governo age. Então o crime organizado acaba virando uma organização de crimes políticos, uma polícia política do governo. Ao mesmo tempo, as forças do governo, as forças ligadas ao governo, ou as forças de orientação política, movimentos políticos como o MTST, agem como grupos criminosos comuns. Haja visto o MTST. O MTST está agindo como criminoso comum, criminoso de rua. Estão assaltando, estão roubando. Fora que o movimento político dele, né, consiste em roubar propriedade privada, consiste em roubar imóveis. Guilherme Boulos, ele não é só um assaltante, um ladrão de propriedade privada, ele é um terrorista. Ele é um terrorista porque ele está usando da violência bandidal comum para promover uma agenda política. Essa é a definição de terrorismo. Em qualquer dicionário, segundo o Departamento de Defesa americano, qualquer definição de terrorismo que você pegar, você vai ver que o movimento MTST está agindo como um. Ele é um. E como é que nós deveríamos agir com terroristas? Adivinha? Opção A, flores. Opção B, textão no Facebook. Opção C, chumbo grosso! É assim que eu agiria. Roubar propriedade privada. Puta que o pariu. Agora, como economista, eu digo o seguinte. O que vocês acham que vai acontecer com a porra dos aluguéis? Já que ter um imóvel é arriscado por causa desses ladrões. Eles depredam imóveis. Eles tornam a atividade imobiliária um risco. Os aluguéis, obviamente, vão subir. A moradia vai ficar cara para quem? Para o pobre trabalhador. Agora, gente sem teto de verdade eu conheço um monte. Tem mendigo aí que é amigo meu. Tem nego que mora em barraca. Tem nego que mora em favela. Tem cara que mora de favor. Tem um amigo meu ali, um dos caras que estava na manifestação, que está sendo despejado porque não tem dinheiro para pagar aluguel.
eu nunca vi esses caras se juntando ao movimento de petista, se juntando ao movimento terrorista para roubar a casa dos outros. Isso é falta de vergonha na cara. Todos esses caras aí moram muito bem com o dinheiro que o governo rouba do povo. E por que o governo rouba do povo para dar para terrorista? Porque nós não temos arma para se defender. Senão era chumbo grosso também. Vagabundos, petistas, nojentos. Então o MTST vive justamente desse tríodo de desarmamento do povo, coitadismo bandidal que vem da escola de Frankfurt, como eu já expliquei, Marcuse, Horkheimer, teoria crítica, e a proibição das drogas, que fortalece os grandes traficantes que se armam. Como eles não são otários, como os proibicionistas são, eles fazem parcerias com lixos humanos como a Farc. Eles se valem também da teoria crítica para condenar qualquer tipo de intervenção contra as Farc. E a última deles foi tentar virar um partido político na Colômbia. Quer dizer, vamos institucionalizar o crime das Farc. Se eles virassem um partido político na Colômbia, as forças armadas do governo colombiano, que durante muito tempo combateram, ainda que mal e porcamente, as Farc, se tornariam parte das Farc, porque eles iam continuar com os crimes que o governo comete de praxe contra o povo, em nome das Farc, que se tornaria um partido político e se eleito comandante em chefe por definição das Forças Armadas. Olha o que é o Estado, caceta! O Estado é uma coisa que permite que os militares de uma nação trabalhem diretamente para um terrorista, se eleito, e vai ser eleito, porque a democracia sempre elege os piores. Não aconteceu dessa vez, porque a Colômbia ainda tem valores religiosos cristãos muito arraigados. Agora, continua aí o trabalho desses iluministas, que nem aquele cara falou, ele era iluminista. O iluminismo corrói os valores cristãos. A hora que o iluminismo começar a progredir na Colômbia, como o fez nos países nórdicos, aí eles estão fodidos. Aí as Farc vai virar partido político. Aí o bagulho vai feder. Yuri Klein, qual a sua opinião sobre o voto destrutivo? Ele tem uma validade muito limitada, porque o sistema político é como o demônio. A hora que ele dialoga com você e você começa um debate com ele, você pensa que está ganhando e está perdendo. A partir do momento em que você vota, você está jogando com as armas do sistema. É muito perigoso. O voto destrutivo é uma operação extremamente arriscada. O Michel Santana está um tempão implorando para indicar livros de finanças para ele. Eu vou te indicar um, tá? Alexander Elder, Investing for a Living. É o primeiro. Depois pesquisa tudo de escola austríaca e investimentos que você puder. Apropriação cultural. Isso é um absurdo. Se alguma coisa nós podemos acusar aqueles que apropriam culturalmente é de mau gosto. Que puta que pariu, né? Aquelas trancinhas dread lá é foda, né? Mas é só isso. Acabou aqui. Você não pode punir ninguém, você não pode impedir ninguém de fazer isso. O mesmo puto que reclama de apropriação cultural vem falar meu corpo, minhas regras para defender assassinato, que é o aborto. Bom, voltando, apropriação cultural. Em toda a história da humanidade, aspectos culturais foram intercambiados entre as civilizações e assim surgiram novas culturas. Assim uma civilização foi assimilando aspectos culturais da outra e desenvolvendo uma identidade própria, já que esses aspectos culturais foram sendo assimilados de uma forma peculiar, de acordo com a civilização que os recebe. E aquela civilização que também passou, recebe algo em troca. E assim é um aperfeiçoamento cultural da civilização que vai marcando a identidade dos povos. Esse conceito de proibir a apropriação cultural, na verdade é apenas uma forma de vigilância. É apenas uma forma de gerar uma guerra entre as culturas e acentuar diferenças que, combinadas à ideologia multiculturalista de perseguição a tudo que é europeu, branco, ocidental e cristão, implicaria na total destruição de uma das culturas. Se vocês pararem para pensar, o conceito de apropriação cultural é justamente esse.